Olá, pessoal. Esse é o Papo de Boto, o podcast do projeto Boto Cinza, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananéia, com patrocínio da Petrobras e Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Estamos na nossa segunda temporada de episódios, sempre com temas atuais, interessantes e com a proposta de trazer informações e conhecimento acessível para todos. A pesca é uma atividade ancestral e sempre esteve presente nas áreas banhadas pelas águas doces e salgadas. Aqui na nossa região, há séculos, os caiçaras realizam atividade para subsistência e também para a venda de peixes frescos que alimentam tantas outras famílias. Eles sempre tiveram uma relação de respeito com o ambiente no qual vivem, sobretudo nos manguezais aqui do Lagamar, que nutrem o ecossistema para que esse se mantenha em equilíbrio e forneça alimentos à riquíssima diversidade de animais que dependem tanto dele, desse manguezal. A construção de cercos fixos, que é a armadilha de pesca tradicional aqui da região, favoreceu o desenvolvimento de uma relação de parceria entre os pescadores desses cercos e o Boto Cinza. Os pescadores da comunidade do Itacuruçá Pereirinha, na Ilha do Cardoso, conhecem bem essa parceria. Os Botos Cinzas já costumam ficar muito próximos a esses pescadores que ficam jogando suas redes de tarrafa na praia do Pereirinha em busca de cardumes que passam ali por perto. Mas, para além disso, os botos cinzas adoram ficar próximos aos cercos fixos, nos manguezais onde essas armadilhas são instaladas pelos pescadores. E como numa dança sincronizada, se aproveitam dessa armadilha para encurralar cardumes que acabam ora indo para a refeição dos botos, ora indo para dentro dos cercos desses pescadores. As pesquisadoras Mariane Barbosa e Júlia Pierry conhecem bem esse comportamento dos botos e descreveram pela primeira vez a técnica do anel de lama, que eles utilizam para pescar. Oi, Mariane e Júlia, contem pra gente um pouco mais sobre isso. Olá, pessoal! Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês sobre um tema tão interessante como esse. Eu sou a Júlia, sou bióloga e pesquisadora associada ao IPEC, aqui em Cananéia, onde eu moro desde 2020 e para onde eu vim motivada justamente pelo trabalho com o Boto Cinza. Eu estudo esses animais desde 2013 e de lá para cá eu pude acompanhar diferentes populações da espécie ao longo da costa brasileira, desde Florianópolis, lá em Santa Catarina, de onde eu vim, passando pelo Rio de Janeiro e até no sul da Bahia. E de todos esses lugares onde eu tive a oportunidade de observar a espécie, Cananéia com certeza tem a população de botos que mais se destaca pela diversidade de comportamentos alimentares. O estuário de Cananéia é um ambiente consideravelmente grande e bem conservado, muito por influência das culturas das comunidades tradicionais que vivem aqui, os caiçaras, indígenas, quilombolas, que se relacionam de uma forma mais respeitosa e sustentável com a natureza. E essa relação, somada ao mosaico de unidades de conservação que existem aqui, resulta de fato em esforços que têm se demonstrado eficazes para a conservação da biodiversidade. O reflexo de um ambiente bem cuidado pode ser observado na saúde e na dimensão dos manguezais aqui da região, na presença de espécies sensíveis que indicam boa qualidade da água, por exemplo, como o colhereiro, e acredito eu que também no comportamento do boto cinza. A impressão que eu tenho é que um ambiente menos impactado e com alta produtividade fornece uma boa disponibilidade de presas para os botos, além de eles não precisarem estar num estado constante de alerta para possíveis pressões externas. Talvez por isso a população de botos residente do estuário de Cananéia pôde desenvolver ao longo do tempo diversas táticas para buscar e capturar seus alimentos de forma eficiente. Algumas espécies de cetáceos, baleias, golfinhos, realizam um comportamento chamado de alimentação com barreiras. E esse comportamento nada mais é do que os animais utilizarem barreiras físicas, sejam elas naturais ou não, para direcionar e encurralar os peixes, reduzindo o número de rota de fuga dos cardumes e facilitando assim a captura dessa presa. Isso pode ser observado aqui no estuário de Cananéia, tanto com barreiras naturais como não naturais, como é o caso da interação com o cerco fixo. É comum a gente observar alguns botos nadando próximos aos diversos cercos distribuídos aí em todo o estuário, E ao encurralarem os peixes contra o cerco, esses botos acabam ajudando os pescadores, de certa forma, aumentando o número de peixes que entram nessa armadilha de pesca artesanal e, ao mesmo tempo, eles se beneficiam dessa barreira física para encurralar os peixes mais facilmente, caracterizando uma interação positiva entre botos e pescadores. Da mesma forma, os botos utilizam barreiras naturais também aqui do ambiente, como as praias de declive acentuado,
como a Praia do Pereirinha, a Praia da Trincheira, e nesse caso, arrebanhando os peixes contra a costa e realizando geralmente uma tática chamada de estouro, nome que vem aí justamente da explosão de água que a gente vê da praia quando assiste esse comportamento. No ano passado, eu e outros pesquisadores do IPEC descrevemos uma nova barreira natural sendo utilizada pelo boto cinza com a mesma finalidade alimentar, as margens do manguezal. Foram registradas diversas táticas de perseguição e captura dos peixes utilizando essa barreira natural, incluindo uma em que o boto pode encalhar metade do corpo para fora da água em direção às raízes expostas do mangue para realizar a captura de um peixe. No nosso trabalho mais recente, nós descrevemos um comportamento inédito para a espécie, mas que os botos caiçaras realizam, o anel de lama. E já pudemos perceber que a realização dessa tática incrível também pode estar associada com os cercos e impactando positivamente a pesca tradicional da região. Mas essa eu vou passar para Mari. Conta pra galera o que é esse tal anel de lama. Oi galera, tudo bem? Eu sou a Mariane, sou bióloga e pesquisadora responsável pelo monitoramento da espécie aqui no Projeto Boto Cinza do IPEC, e eu sou do interior da Bahia e estudo a espécie desde 2019, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer os botos aqui de Cananéia pela primeira vez durante o meu trabalho de conclusão de curso. Atualmente, eu estou finalizando o meu mestrado, onde eu utilizo drones para estudar a organização social e o comportamento alimentar dos botos em diferentes ecossistemas aqui do estuário. E é isso mesmo, Ju. A população aqui de Cananéia parece associar a execução do anel de lama com os cercos fixos que a gente observa aqui na região. O anel de lama, então, é uma tática que até recentemente só havia sido descrita para os golfinhos nariz de garrafa em alguns locais lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o comportamento foi registrado no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, numa área bem rasa aqui do estuário que pode chegar até 1 metro de profundidade durante a maré baixa. Essa área possui uma sequência de diversos cercos que ficam nas margens do manguezal e que pertencem aos pescadores artesanais das comunidades do Itacuruçá e do Pereirinha. Durante a execução dessa técnica, os botos se aproximam dos cercos e começam a nadar rapidamente, enquanto movimentam suas nadadeiras caudais para cima e para baixo, bem próximo àquele fundo raso que chega até 1 metro de profundidade que eu comentei. Quando eles fazem esse movimento, eles acabam levantando uma pluma de lama que funciona como uma barreira para os peixes. E no final, essa pluma pode assumir o formato de um círculo, um semicírculo ou uma espiral. E independente do formato, essas barreiras são criadas paralelamente aos cercos, o que faz com que o cardume fique encurralado entre o anel de lama e o cerco, caracterizando uma combinação bem interessante de barreiras naturais e não naturais que reforça a relação do boto cinza com a pesca artesanal aqui da região. Apesar da espécie ser estudada há mais de 40 anos aqui em Cananéia por diversos pesquisadores, a descrição desse comportamento só foi possível após o início dos estudos com drones, que nos permitiram justamente observar a partir de uma nova perspectiva, que é a perspectiva aérea, e ampliando também a nossa compreensão sobre o comportamento do boto cinza. Muito obrigada, Mariane e Júlia, por fazer a gente entender um pouquinho melhor dessa relação, né? E também perceber o quão inteligentes são esses botos cinzas, né? E o quão saudáveis eles vivem aqui no Lagamar, né? E por falar em conhecimento, nada melhor do que conversarmos com um pescador de mão cheia e de cerco cheio, que é o senhor Ivo Neves, um dos pescadores mais experientes da comunidade do Itacuruçá Pereirinha e de toda a Ilha do Cardoso. Senhor Ivo, conte para nós se os botos pescam há muito tempo nessa parceria com vocês e como é para vocês essa relação. Oi, bom dia. Meu nome é Ivo Carlos Neves, sou morador tradicional daqui da Ilha do Cardoso, Itacuruçá, Pereirinha. Trabalho há muito tempo, assim, desde a época do meu pai, né, trabalho já com cerco, né, que vivo da pesca já desde a idade de 9 anos. Né. Eu aprendi um pouco com ele algumas coisas que eu sei assim, de cerco, essas coisas assim, tarrafa, derredo. Eu aprendi um pouco com meu pai, né, desde criança, de idade de 9 anos, né. Então já trabalhava com ele. Então, e agora, como eu sou um mestre de cerco, já trabalho com ele, né. Então, e algumas coisas a gente vai esquecendo, vai deixando para trás, né. Então, essas coisas não podem acontecer, né. Hoje em dia eu trabalho com meus filhos, né, com o Ivaldo. Já trabalhamos
um pouco de tempo já, né? E eu também já não pesquei só de cerco, né? Já pesquei em alto mar também de barco, né? Acho que uns 20 e poucos anos aí pescando de barco, pescar camarão, pescar peixe, né? É outra fonte de renda que a gente tinha também, né? Fora o cerco, a gente pescava para fora, né? E o turismo também é uma fonte de renda para a gente, né? Para a gente, para a família da gente, né? Trabalho pessoal das comunidades também, parente, né? E as partes dos golfinhos, é muito interessante porque quando eles, lugar que tem os cercos, eles sempre ficam nos cercos, anda para lá, anda para cá, né? Anda procurando as cardumes dele, tanto tainha como Paraty, né? E desde a época que eu trabalhava com meu pai de cerco, já existia os botos já que vinculavam os peixes pro cerco, né? E até hoje, né, tem bastante, né, aqui, às vezes você tá no cerco, assim, tem 12 de um lado, da espia do cerco, tem 12 do outro lado, né, do cerco, assim, e que eles ficam procurando os peixes ali para encarrolar, para ficar lá, encarrolando os peixes, né, aí vai até as margens do manguezal e fica cercando mesmo os peixes lá, tá? A gente tá lá no cerco, a gente vê 4, 5, né, que fica, né, aí sai dali, vai pros outros cercos, aí fica, aí vem para, às vezes você tá lá no cerco, você vê os botos, os mesmos botos, né? E tá aqui na praia, às vezes parece os mesmos, né? Então, é a mesma coisa que teve lá os mesmos botos, às vezes, que a gente vê na praia, está lá no cerco, tá? Eles ficam passeando, eles ficam procurando, né? Onde tá as alimentações dos peixes para se alimentar, né? Então ele vai atrás. Aí tem vezes que tem bastante aqui na praia, às vezes não tá, né? Mas eles ficam na atividade deles, né? Pescando, né? Então é isso. Muito obrigada, seu Ivo, por contar um pouquinho do conhecimento de vocês, que é tão rico, né? E dessa relação muito bacana entre os botos e o cerco fixo e vocês pescadores. E assim como aqui na região de Cananéia, em Laguna, Santa Catarina, ocorre uma situação bastante semelhante e que mostra essa relação harmoniosa entre os pescadores e os botos. A pesca cooperativa dessa região é bastante conhecida, pois há gerações essa interação é vista e estudada. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor Paulo Simões Lopes, que vai contar um pouco dessa história para a gente. Muito obrigada, professor. É uma honra tê-lo aqui participando conosco. O meu nome é Paulo Simões Lopes. Eu sou professor do Departamento de Ecologia e Zoologia, pesquisador do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da Universidade Federal de Santa Catarina. Venho aqui conversar com vocês a respeito de interações chamadas de positivas entre botos e pescadores humanos, né? Geralmente a gente está conversando, quando fala em conservação, sempre de relações conflituosas, mas nesse caso estaremos falando de uma relação positiva. Essa relação entre botos e homens, ela tem como atores principais o famoso boto, conhecido pelo nome popular, boto flipper, ou ainda boto da tainha, no sul do Brasil, ou boto da corvina. E os pescadores humanos dos quais nós estamos nos referindo são aqueles pescadores artesanais que usam uma rede de arremesso conhecida por tarrafa. Então, em 4 localidades do sul do Brasil, do norte para o sul, vamos citar Laguna, depois Araranguá, aí a foz do rio Mampituba em Torres e a foz ou a desembocadura das lagoas que se dão em Tramandaí. Então, nesses 4 locais, que distam um pouco mais de 300 quilômetros, do mais ao sul até o mais ao norte, né, existe essa interação positiva e ela vem de um tempo bastante antigo, desde o século XIX, no final de 1800, mais ou menos, né, na cidade de Laguna, uma cidade colonial no fim do período imperial no Brasil, né? Ela já tinha um jornal e esse jornal relata essa interação entre botos e pescadores. Então, esse é o tempo, nós estamos falando numa relação centenária. Nesse início dessa interação, no final do século XIX, as tarrafas não eram feitas de nylon. O nylon só foi manufaturado depois da Segunda Guerra Mundial.
Tá? Então, nesse momento, as redes e as tarrafas em especial, elas tinham origem animal, principalmente de tendões, né? O que dava de tendões de gado, por exemplo, né? O que dava a elas uma duração muito menor e elas também tinham um tamanho menor. A partir da década de 1970, a foz desses estuários e desses rios foi fixada através de molhos rochosos, então elas se tornaram fixas, né? Elas passaram a não oscilar mais conforme o regime de chuvas e do assoreamento dessas barras, então elas se tornaram barras fixas. A partir do final da década de 1980, eu comecei a estudar essa interação na qual os botos agrupam os cardumes de tainha e os conduzem contra a margem para facilitar a captura dessas presas. Todavia, não é em qualquer ponto da margem que isso ocorre, pelo contrário. Esses botos agrupam as tainhas contra fileiras de pescadores, cada um deles portando uma tarrafa. São dezenas de pescadores alinhados um ao lado do outro, tipo ombro a ombro, e então os botos fazem o sinal de forma que isso funcione como um gatilho para o lançamento das redes. Então, a partir daquele sinal, que pode ser uma curvatura exagerada do corpo, uma batida de cabeça, por exemplo, as tarrafas são então lançadas, todas elas, e caem num espaço que é aproximadamente 4, 5 metros, né? Cobrem aquele espaço ao caírem entre o boto e os pescadores humanos. Então, justamente isso depende de uma sinalização do boto. É importante se perceber que os pescadores geralmente não podem ver os peixes nas águas turvas do canal, mas os botos sabem onde os peixes estão porque têm um desenvolvimento acústico, uma capacidade, né, de acompanhar esses peixes através de um sonar biológico, de um biosonar. Então, os pescadores acabam por levar uma vantagem, porque não estão vendo os peixes, né? E pelo contrário, a gente se perguntaria qual a vantagem, então, dos botos em fazer essa estranha tarefa de agrupar os peixes contra os pescadores humanos. Bom, isso ocorre em mais de uma espécie no mundo, né? Em que uma espécie que um grupo de caçadores empurra, né, suas presas e espera que um outro grupo funcione como rebatedor, que assuste as presas para que elas retornem contra os caçadores. Tá? Isso acontece, inclusive, com os chimpanzés na savana africana. Então, neste caso, os rebatedores são os pescadores humanos. Tá? E como a tarrafa cobre o espaço entre os botos e os pescadores, ela funciona como uma amostra. Aquilo ali, ela amostra o que tem ali, né, de peixes. Então isso foi um trabalho que desenvolvia desde o final da década de 1980 até hoje, trabalho de longa duração, né? E o que a gente pode resumir é que a captura que ocorre ali, com a participação dos botos, gera mais capturas, quer dizer, são capturados mais peixes que quando os pescadores pescam independentemente, e também são capturados peixes maiores, ou seja, o boto faz uma seleção e agrupa peixes grandes que lhe interessam e vai separando estes peixes de um outro cardume principal. Então, quando ele sinaliza e os pescadores lançam as tarrafas batem na superfície da água e desorganizam os cardumes. Então, muitos dos peixes eles fogem diretamente para a boca dos botos, né? Que é um predador grande, um animal de mais de 3 metros de comprimento, com 340 quilos ou mais, né? Então, ele precisa de muitas tainhas por dia. Então, é óbvio que muitos dos botos não interagem com pescadores humanos e pescam absolutamente sozinhos e de maneira independente, mas alguns o fazem, né? E estes que o fazem são conhecidos como botos cooperativos, né? Então, esses botos em especial, e em laguna, por exemplo, são mais ou menos entre 50 e 60 animais, e metade deles interage com os pescadores. A outra metade não chega a fazê-lo e pesca sozinho, tá? Então, assim, resumindo bem essa história, nós estamos falando numa relação biológica ou relação ecológica chamada de mutualista. Isto é, aquela relação que tem benefícios para os dois lados, mas que depende da quantidade
de peixes ou de presas envolvidas. Então, isto ocorre especialmente na época da tainha, quando os cardumes em migração partem do sul do Brasil, lá da Lagoa dos Patos, sobem a costa e vão desovar na costa de São Paulo, aproximadamente, né? E nessa passagem vão aumentando, os cardumes vão se tornando cada vez maiores, os cardumes reprodutivos. Então vão angariando novos indivíduos. E é justamente nesse momento que essa pesca chamada cooperativa ocorre com maior sucesso, tá? Ela ocorre também ao longo do resto do ano, mas é justamente durante a migração das tainhas, isto é, fim do mês de maio e mês de junho, naquele momento onde as primeiras frentes frias atingem o sul do Brasil, e aquele momento então dispara a migração das tainhas e também os botos que ficam esperando essas tainhas nesses 4 locais. Essa mesma espécie tem mais ao norte, tem Florianópolis, por exemplo, também tem mais ao sul do que Tramandaí, tem Rio Grande, e no entanto, ao sul, ao norte dessa faixa que nós conversamos ontem, que seria de Laguna Tramandaí, fora dessa faixa, essa espécie não interage com pescadores humanos, tá? Então essa aí é uma relação chamada pesca cooperativa, uma relação centenária, e a gente hoje já sabe uma série de coisas a respeito dela, né? Principalmente que os botos que interagem com os pescadores, eles precisam se mover menos, eles têm uma área de vida menor, eles gastam menos energia para buscar as suas presas. Nesse tempo todo, a tecnologia de pesquisa mudou muito. Então, originalmente, a gente fazia identificação fotográfica com fotografia analógica, né, da nadadeira dorsal dos botos. Hoje a gente usa, evidentemente, fotografia digital, mas também hoje se pode utilizar drones, sonares subaquáticos, hidrofones direcionais e assim por diante para saber exatamente onde os botos estão, como eles estão produzindo sons para então capturar essas suas presas. Finalizando, então a vantagem dos botos é que o cardume é quebrado pelos pescadores humanos com o lançamento das tarrafas que batem na superfície da água, né? E o cardume tem uma vantagem adaptativa, ou seja, cada tainha tem uma capacidade de sobrevivência maior quando está em grupo, e os cardumes se movem mais rápido do que uma tainha sozinha. Então é uma economia de energia o cardume, de tainhas. E quando o cardume é quebrado, ele é desmanchado, então os botos capturam essas tainhas com mais facilidade. Por outro lado, os pescadores também se valem do fato de não estarem enxergando os peixes, e quem está conduzindo os peixes contra eles são os botos. Então, essa é uma relação considerada como vantajosa para ambos os predadores, mas o importante é lembrar que quando as presas são escassas, ou seja, fora da época da migração da tainha, aí essa relação pode se afrouxar um pouco, ou pode deixar de ser vantajosa para um lado ou para o outro. Então ela depende, logicamente, de haver presa suficiente para todos. Muito obrigado, estou sempre à disposição de todos para esclarecer outras questões sobre essa interação chamada positiva, tá? Que já é patrimônio dos municípios de Imbé e Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e de Laguna, em Santa Catarina. O próximo passo é justamente torná-la um patrimônio material do país pelo IPHAN. Muito obrigada, professor Paulo. Muito obrigada aos demais participantes. Nós só temos a agradecer pelos ensinamentos e aprender um pouco mais, né, dessa linda relação de respeito entre os animais e os seres humanos, mostrando que sim, é possível essa relação ser equilibrada e boa para ambos. Gostou desse episódio? Comenta lá no nosso Instagram, @Projeto Boto Cinza, e compartilha com todo mundo. E a novidade é que agora também estamos com um Papo de Boto no YouTube do IPEC Pesquisas. O link do Instagram e do YouTube estão aqui na descrição do episódio. Acessa lá e aproveita para ouvir os episódios anteriores também. Obrigada a todos que ouviram e fiquem ligados, logo logo tem muito mais Papo de Boto para vocês.